Sebastião. Quero estar compartilhando um pouco da minha vida. Fui uma pessoa que, desde criança, sempre a bebida alcoólica acompanhou e crescendo a cada dia na bebida alcoólica, envolvido com as drogas, até que chegou um período em que a minha alma buscava algo melhor, procurava paz. E eu não sabia que era Deus, e a cada dia eu procurava mais ainda as drogas, a bebida alcoólica. Fui para a igreja. Ao chegar dentro da igreja evangélica, naquele dia eu nunca tinha entrado, nunca tinha cantado um hino evangélico, mas naquele dia todos os hinos que eles cantavam de uma forma espantosa, eu cantava todos os hinos, como se eu conhecesse cada letra. E voltando para minha casa, cheguei para o meu pai e disse que a partir daquele dia eu seria um evangélico, uma pessoa crente na pessoa de Jesus. E meu pai, ele achou que era brincadeira, até que meu pai, ele fez um desafio dizendo que se o meu Deus fosse maior, ele pararia com a macumbaria, com as coisas que ele fazia. Acabei tendo alguns problemas, algumas dificuldades no ministério. E eu me lembro que eu estava em uma vigília quando uma certa irmã, ela olhou para mim, sendo usada pelo Espírito de Deus, e ela disse: assim como eu sou Deus, você vai cair, mas eu vou te levantar. E a droga foi me apresentada, experimentei a droga, me tornei um dependente químico, sendo um conhecedor da palavra de Deus. E a cada dia a minha vida ia de mal a pior. Não queria mais saber de igreja. Mudei então para São Paulo. Meu irmão, que já havia saído do presídio, não tinha para onde ir, não tinha onde morar. E eu convidei ele para vir morar comigo. O meu irmão, ele chegou em casa e disse que ele precisava de trazer algumas coisas para onde nós estávamos morando, eu com a minha esposa e as minhas 2 filhas. Para minha surpresa, todos aqueles pertences eram produtos de furto. Meu irmão, ele havia matado 2 pessoas. Foi acusado num duplo latrocínio que eu não cometi, sendo condenado agora a 53 anos, 4 meses e 16 dias de multa. Eu li a Bíblia algumas vezes e sempre concordei com todas as palavras da palavra de Deus. Mas quando eu li a palavra de Deus, que nos diz que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, eu dizia: isso não é verdade. Eu não concordo com esse versículo, porque eu pedi para Deus que eu não queria ir para a casa de detenção, e isso me aconteceu. Eu pedi para Deus que eu não queria que a minha esposa viesse me abandonar, e isso também aconteceu. E eu pedi para Deus que eu gostaria de abraçar o meu pai e poder beijar o seu rosto antes dele falecer, e isso também não me aconteceu. E parando então na casa de detenção, a gente vai conhecendo muitas pessoas, e eu conhecendo pessoas da criminalidade, e as pessoas todas me convidaram para poder estar morando com elas. E eu estava sentado na janela do presídio, olhando para a Jaquinácia, onde a minha cunhada e meus sobrinhos moravam, e o Espírito de Deus me trouxe à memória como era lindo a maneira que eu vivia quando eu estava na igreja. E foi ali então que eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor ainda me ama, e se o Senhor tem um projeto na minha vida, e o Senhor sabe que muitas pessoas me chamou para poder estar morando com eles, e nenhum crente me convidou. Eu quero que o crente, ele venha me convidar para morar com eles, que eu vou entender que o Senhor me ama. No corredor nós tinha que passar pela galeria evangélica no pavilhão 9, no 5º andar, e passando então pelo aquele corredor, lá na frente tinha um crente entregando o folheto e dizendo: Jesus te ama. Quando cheguei perto do crente, foi como que se eu fosse uma pessoa invisível para ele. Ele não me entregou o folheto, e quando eu andei alguns metros adiante, tocaram no meu ombro e disseram: o rapaz ali, ele está te chamando. Quando eu me virei para ver, era o crente que estava me chamando. Cheguei perto do irmão, e o irmão, ele olhou para mim, foi como que se Deus estivesse olhando dentro dos meus olhos, e ele disse: você não quer vir morar para a igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Naquela hora eu vi que Deus, ele me ama,
e que Deus ele tinha prazer na minha alma. E eu abracei aquela oportunidade e eu disse: eu quero morar na igreja. Passados-se 3 meses, eu fui separado para ser diácono daquela igreja dentro do pavilhão 9. E passado mais 3 meses, eu fui separado para ser pastor. E eu pude entender que realmente eu havia sido separado pelo Senhor. E ali dentro daquele lugar eu pude entender que cooperou para o meu bem estar ali dentro daquele lugar, porque agora eu podia estar resgatando vidas para o Senhor Jesus. O meu pai, que havia dito para mim que se o meu Deus fosse maior, ele deixaria de servir a macumba. Eu recebi uma carta de um ex-cunhado meu dizendo: Sebastião, o seu pai, ele mandou eu dizer para você que o teu Deus é maior. Meu pai, com 98 anos, para a glória de Deus, ele levantou as mãos aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma e partiu para a glória. Eu perdi a minha esposa, que havia me abandonado, e Deus me preparou uma esposa abençoada que tem estado ao meu lado, que tem sido uma guerreira ao meu lado, serva de Deus. E quando passado um período de tempo, Deus levantou uma certa pessoa. Nós estávamos realizando a campanha e Deus disse: eu vou abalar os céus e a terra. E eu falei: meu Deus, é coisa grande demais, eu condenado a 53 anos de prisão. E o Senhor disse: você verás, assim como eu sou Deus, as portas estão abertas para ti e não se fecharão. E quando passou, no meio da semana, entrou um decreto pela justiça, dizendo que todos aqueles que estavam condenados no crime hediondo poderia, e tirando 1/3 da pena, poderia então estar gozando deste benefício. E para a glória de Deus, o Senhor nos concedeu a liberdade. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que você tem feito até a presente data, de uma coisa você pode ter certeza: o Senhor ele quer estar alcançando a tua vida com mãos fortes e com braço estendido, porque o Senhor te ama e ele tem prazer na tua alma.